conosco hoje, o nosso irmão Carlos Alberto. Boa noite a todos. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus, que as vibrações do Mestre encontrem ressonância em nosso campo mental, físico e espiritual, a todos aqui nesta casa, nos dois planos da vida. Com alegria que eu volto a casa, mais uma vez, já que nós elevamos os pensamentos a Jesus. O tema hoje é pensamento, autodescobrimento, o poder do pensamento. Nós podemos pensar, né? Pois nós somos humanos. E da onde vem o nosso pensamento? Alguém já pensou nisso? Nosso pensamento vem do cérebro? Ou da mente? Lembra que eu sempre brinco que nós estamos na prova do Enem, né? Vocês lembram do Enem? Exame Nacional de Espírito Mundano? Nós estamos aqui. É da mente. O cérebro é apenas o quê? O receptor, o rádio. O rádio tem uma voz, mas se a gente quebra o rádio, não tem ninguém lá dentro. Então nós temos que começar a entender um pouco de nós mesmos, da nossa mente, do pensamento, da consciência, do inconsciente. A Joana, nós vamos ver muitos livros aqui, da Joana de Anjos, através do Divaldo, que fala, ela tem uma sequência de livros, são 16 livros de autoconhecimento, que nós vamos ver um pouco dele hoje. O primeiro livro que ela traz chama Autodescobrimento, uma busca interior. Ela diz assim no capítulo 1, Ser Real. Interação espírito-matéria. O ser humano é um conjunto harmônico de energias, constituído de espírito e matéria, mente, perispírito, emoção, corpo físico, que interagem em fluxo contínuo uns sobre os outros. O pensamento está na parte da mente. Quando nós temos um pensamento, ele influencia em nossa vida? Quando a gente tem uma ideia, surge um pensamento, lembro, vem uma memória, nós temos uma emoção, ou um sentimento que nós tivemos, não é? Então, a maioria das nossas doenças que eles falam hoje é o quê? Psicossomáticas. Começa no cérebro, no pensamento, no espírito, e vai para o corpo. Por isso que ela está falando que nós somos um conjunto, harmonia de energias. Espírito e matéria. Qualquer ocorrência em um deles reflete no seu correspondente, gerando, quando for uma ação perturbadora, distúrbios que se transformam em doenças e que, para serem retificados, exigem renovação e reequilíbrio do fulcro onde se originam. Uma vez que nós temos um pensamento, todo mundo conhece alguém pessimista, não é? Toda vez que você está próximo de uma pessoa, você está vendo alegria e ela está vendo tristeza. O sentimento que a gente tem de vibração é boa? Não. E esse pensamento que ele tem de pessimista, ele às vezes o tem, não sabe, não tem consciência disso. E se você fala para ele que é pessimista, ele fala, eu? Não. Então ele é um hábito. Ele fez uma programação mental, que ele está dentro da programação, mas não consegue entender ainda, ou perceber. Ideal fazer terapias, né, gente? A terapia da psicologia, psiquiatria, os terapeutas estão aí, mas a gente tem um pouco de preconceito, porque a gente acha que terapeuta e psicólogo é só para doido, né? A psicologia devia começar com a gente lá, logo saindo da infância, para a gente começar a entender a nós mesmos, né? Então, todas as vezes que você tem um pensamento negativo, ele vai atrair vibrações do mesmo teor. Então, se nós pensamos, pensamento é uma onda.
Sabiam disso? Você já ouviu falar de eletrocefalograma? Aquele aparelhinho que mede as ondas mentais? Pensamento é uma onda. Toda vez que você emite um pensamento, você emite uma onda e vai atrair na mesma frequência do que você pensar. A ação do pensamento sobre o corpo é poderosa. Ademais, se considerando que este último é o resultado daquele, através da tecelagem intrincadas e delicadas do perispírito, que é o seu modelador biológico, que elabora mediante a ação do ser espiritual na reencarnação. E o que ele está dizendo aqui, resumindo? O nosso pensamento influencia no perispírito. O perispírito não é onde que faz, quando nós vamos reencarnar, células, moléculas do perispírito que nós absorvemos para formar o nosso corpo físico. Então, quando a gente está com um pensamento elevado, Leon Denis, na época do Kardec, no livro que chama O Ser, o Destino do Ser e da Dor, acho que era isso, não me lembro. O problema do ser, do destino da dor. Ele diz que quando nós estamos numa ação no bem, dentro do bem, na caridade, do amor, nós modificamos uma célula malsando o nosso perispírito em uma célula boa. Se nós conseguimos, então, modificar as células do perispírito, automaticamente ela reflete no corpo físico. Ok? No capítulo 2, equipamentos existenciais, o pensamento. O pensamento é exteriorização da mente que independe da matéria e, por sua vez, é originado no espírito. O espírito possui a faculdade mental que expressa o pensamento em todas as direções, utilizando do cérebro humano para comunicar suas ideias com as demais pessoas. Você sabia que a nossa mente, às vezes ela mente? Às vezes a nossa mente ela não consegue diferenciar um pensamento que ele é real ou não. Quando nós estamos dormindo, sonhando, as pessoas às vezes não têm sonho e pesadelo. Como que acorda do pesadelo? Coração disparado? Porque a mente não sabe que aquilo é um sonho. Ela acha que aquilo é real. Então, a mente ela não difere o que é verdadeiro ou o que é falso. Quem faz isso, então? A nossa consciência e a razão. Então, a mente, é só lembrar, quando ele usa aqueles óculos que você coloca e está vendo que você está numa montanha-russa. Você vê as pessoas gritarem, mesmo sabendo que aquilo é falso, mas o cérebro não reconhece que é falso, ele acha que é verdade. E então, por isso que eu digo que às vezes a mente mente. E muitas das vezes nós temos pensamentos negativos de nós, que também não nos representa. Mas a gente passa a acreditar neste pensamento. Vocês lembram aqueles ditados, aquelas verdades que não são, trazem para a gente, desde pequeno? Pau que nasce torto, morre torto. E muitas das vezes nós acreditamos nessas mentiras. Mas dizem que mentira contada muitas vezes se torna realidade. Não é? Claro que não. Nós podemos modificar a qualquer momento os nossos pensamentos. Não é fácil, porque nós já viciamos os nossos pensamentos. E o nosso corpo físico, ele também ajuda nesses hábitos. O hábito não é ruim. O problema é quando é um hábito ruim. Quem faz muito isso? Chama amígdala cerebral. Não é a amígdala da garganta, viu, gente? É a cerebral. Vocês aqui, ó, muita gente vem sábados aqui, não é? Se vocês repararem, vocês vão ver que vocês sentam quase sempre no mesmo lugar, não é?
Por quê? Tá vendo? Porque o nosso cérebro, ele habitua desde que você sentou, você mandou uma mensagem para a vida, falou, aqui é bom para mim. Ela falou, ok, vou gravar. Só que, por outro lado, ela também grava situações ruins. E isso é uma programação. Só isso. Mas agora você vai ter que desprogramar. Tem gente, os casais aí, ó, que dormem na cama. Hoje chega lá e muda de lado. Para vocês verem uma coisa, como é difícil. Tem suador, tem sudorese, tem coração dispara. E é só uma mudança de lado, gente. Mas o corpo reage, a mente reage. Por quê? São programações mentais. No livro Pensamento e Vida, do Chico Xavier por Emmanuel, ele diz assim, associação. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos a corrente de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. Lembra que eu disse que pensamento é uma onda? Então, se você tem os mesmos pensamentos, você está afinizado na mesma onda. A associação mora em todas as coisas, preside todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Isso é um perigo. Então, quando a gente entra num pensamento de raiva, você se está sintonizando com todos aqueles que têm raiva. Independe se ele está encarnado ou desencarnado. E a outra mentira que a gente fala pra gente, fala assim, fulano me fez raiva. Você já não ouviu isso? Nós não falamos muito isso? Vocês acham que alguém consegue fazer raiva em a gente? Alguém já pensou isso? Ele deu algum chá de raiva pra gente? Algum suco? A raiva está onde, então? Dentro da gente. Ele só foi o gatilho. Mas a gente continua falando isso. Fulano me fez raiva, me fez infeliz. Ele não tem esse poder. Porque esse poder está dentro de nós. Mas como nós temos raiva, ele só foi o gatilho que disparou. Por outro lado, quando a gente descobre isso, você fala, então, eu tenho a ferramenta para controlar? Sim. Não depende do outro. Não deve ser fácil, senão não estava aqui até hoje no mundo de prova de expiação, né? Mas é possível. Por isso que os espíritos estão trazendo para a gente hoje toda essa condição de conhecimento que antes nós não tínhamos. Continuando, ele diz, é que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Não tinha aquele ditado, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és? Agora já mudou. Me diga o que tu pensas que eu direi quem está contigo. Não é? A tua anteninha de Wi-Fi, onde ela estiver ligada, são os espíritos que estão acompanhando a gente. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam ao nosso, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Se você está irado com muita raiva, você está escolhendo vibração negativa. E tem disso, gente fala assim, gente, quanto mais eu rezo, mais o diabo aparece. A gente não sabe o que ele está pedindo. Né? É questão de sintonia. Então, cuidado para a gente não atrair aquilo que a gente não quer. Isso é muito importante, eu vou explicar para você. Todas as vezes que a gente não quer uma coisa, a gente acaba fixando naquilo, né? Tipo assim, eu quero parar de beber. Então você fica sempre pensando em bebida. Ou seja, o foco daquilo que você quer parar, você continua pensando. O nosso cérebro não reconhece a palavra não. Vamos fazer um teste. Eu quero que aqui nessa sala ninguém pense no vermelho. 99,9% deve ter pensado no vermelho. Não adiantou eu falar não para você.
Nosso cérebro não reconhece o não, porém, todavia, contudo. Se eu quisesse que vocês pensassem em outra cor, eu diria, pense no azul. Então, quando, às vezes, muitas das coisas da vida que a gente não quer, nós continuamos pensando naquilo e continuamos atraindo para a nossa vida. E dizemos, eu não sei por quê, que quanto eu mais rezo, mais volta para mim. Porque ele continua sintonizado naquilo que ele não quer. A psicologia hoje nos ajuda. Então, quando a gente quiser mudança, nós temos que mudar do lado sempre positivo. Sempre. No livro Mecanismo da Mediunidade, agora é de André Luiz, através do Chico, formas pensamentos. Olha que interessante que ele traz. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se assemelham. Ideia essa que para logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos os que nos exposem o modo de sentir. Dizem nesse mesmo livro que quando nós temos um pensamento tão fixado, no plano espiritual, esse pensamento ele ganha forma. E nós não precisamos falar nada, por isso que os espíritos sabem o que nós estamos pensando. Nessa, nós não conseguimos, mas dependendo da força que nós colocamos nesse pensamento, no plano espiritual é formado toda a cena que nós estamos pensando. Não desconhecemos que todo espírito é fulcro gerador de vida onde se encontra. E toda espécie de vida começa no impulso mental. Sempre que pensamos, expressando o campo íntimo na ideação e na palavra, na atitude e no exemplo, criamos formas, pensamentos ou imagem em moldes que arrojamos para fora de nós pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença. Viu? Onda mental. Então, se você está vibrando com pensamento, numa raiva, nem precisa sua onda, porque teus pensamentos formaram aqui a cena que você estava pensando. Lembra quando Jesus fala para nós assim, não julgueis? Ele não explica por quê. A psicologia hoje nos ajuda. Porque quando você está julgando, você está entrando em sintonia com aquilo que você está julgando. E se aquilo não for bom para você, e se você já tivesse superado, você não ficaria irritado com isso. É porque nós também temos dentro de nós aquilo que nós estamos julgando. E nós estamos entrando na mesma sintonia. Porque você pode ver uma ação ruim, você saber que é ruim, mas aquilo não te ferir. Se nós estamos julgando, e nosso cérebro é viciado em julgamento, não é? Você vê uma cena, a primeira coisa que nós fazemos é, quem é o culpado? Morreu, teve um acidente, de quem foi a culpa? É a primeira coisa que se pergunta, não é? Porque nós estamos habituados, viciados no julgamento. E Jesus sabia disso. Por isso que ele diz, não julguem. Não entre nessa sintonia. Não é? No livro, de novo, da Joana, desse autodescobrimento, no capítulo 2, Conflitos e Doenças, ela diz assim, não consciente das respostas da vida, obedecendo aos automatismos, muitas criaturas permanecem adormecidas em relação aos seus deveres, tornando-se instrumento de sofrimento para si mesmas, como para outros, que lhes experimentam a presença ou delas dependem. O que ela está dizendo? Que nós estamos no automatismo. O automatismo não é ruim. Por exemplo, quem é responsável pelo nosso automatismo é o nosso subconsciente. Por exemplo, nós não precisamos ficar pensando assim, eu vou piscar, agora eu quero andar, eu tenho que dar um passo.
eu estou com fome, eu estou com sede, ficamos. O nosso inconsciente faz isso para nós. Ou seja, o automatismo, é uma programação. O problema é que nós temos programações ruins. E essas programações nós temos que começar a modificar. Nós colocamos lá um padrão, né? No computador nós colocamos um software rodando, e agora nós vamos ter que desfazer esse software, rebobiná-lo e começar a fazer novos hábitos para a gente colocar no local daquele que estava ruim. Por exemplo, quem já fumou aqui já parou? Parou? O mais difícil de parar não é o hábito, do que o próprio vício da nicotina, que isso logo o corpo passa logo. Mas os gatilhos que o vício, o hábito trazia, que é difícil. Por exemplo, tomava café, logo depois, um cigarro. Almoçava, logo depois, um cigarro. Se estava ansioso, um cigarro. Esses são os gatilhos, esses são as programações mentais que nós vamos fazendo na vida. Por isso que parar é difícil, porque você vai ter que colocar um novo programa nisso. Porque senão ele vai ficar rodando, vai te chamando de novo, cigarro, tudo aquilo. Então, muitas das vezes, eles dizem, a Joana fala no livro, que a maioria da população na Terra ainda está como sonâmbulos. Não despertou a consciência ainda para o plano espiritual. Então, ou seja, nós viemos aqui, nascemos, crescemos, reproduzimos, vamos embora. Sem muito aproveitar a nossa reencarnação. Sem despertarmos para tudo isso que nós temos muito além da matéria. No livro, no terceiro capítulo, Consciência e Vida, ela vai começar a falar incursão na consciência. O que é consciência? É essa que nós estamos falando aqui, estamos pensando? Não. Ela diz mais ou menos assim, os psicólogos, se tiver algum psicólogo aí. O nosso inconsciente, ou consciente, é um iceberg que a gente vê. A gente só vê a partinha do iceberg para cima, aquele gelo, é a menor parte. A grande parte do iceberg está no fundo. O que a gente vê em cima é só o consciente, é só aquela pontinha. Embaixo é o inconsciente e é ele que nos controla. E ela diz assim, somente através de um grande empenho da vontade é possível olhar para dentro e pesquisar as possibilidades disponíveis para melhor identificar o que fazer, quando e como realizá-lo. Por que ela está dizendo? Que quando a gente começa a olhar para dentro, você está despertando a consciência e começando a entender os seus gatilhos, começando a entender os seus fantasmas, os traumas. O Jung, que é o psiquiatra, a Joana fala muito dele, ela diz assim, nós precisamos trazer a sombra, que são nossos medos, culpas, traumas, para a luz. Para onde? Para a consciência. Porque se eu não trouxer, ela vai continuar disparando os gatilhos daquelas doenças psicossomáticas que a gente nem sabe que tem. Nem sempre vai ser possível de uma só vida, gente, nós resgatarmos ou passarmos tudo aquilo que nós precisamos. Nós vamos sair daqui como Jesus? É impossível. Se a gente conseguir sair daqui melhor que chegamos, né, nós já vamos dar um passo grande. Ou seja, nós aproveitamos a reencarnação, saindo melhor que nós chegamos, né? O desabrochar da consciência é um trabalho lento e contínuo. Consciência e pensamento são coisas diferentes. Quando todo mundo já se pegou pensando no pensamento, ou meditando sobre ele, você teve um pensamento, quando você vê, você está pensando naquilo. Isso é consciência. Quando você medita, para quem medita, aqui no Ocidente nós temos a dificuldade, muitos orientais eles fazem isso com facilidade. Quando a gente começa a aprender a meditar, a gente sai mais cansado do que começou. Por quê? Porque o ego
ele começa a liberar emoções e pensamentos, e a gente começa a passar um tanto de pensamento na cabeça, e a gente vai atrás dos pensamentos. E a gente cansa. Aí eles dizem assim, você tem que pensar que você está só observando. Deixa teu pensamento passar, não vai atrás dele. Porque vai chegar um pensamento atrás do outro. E você tem que continuar só observando e deixa ele passar. É treino. Às vezes você consegue, quando você vê, você já pensou, você está, passou meia hora e você está só pensando em uma coisa. Porque o cérebro está viciado. Então, a consciência é a mesma coisa. Consciência e ego. Qual é o maior mal da humanidade? No livro, na questão Livro dos Espíritos. A umbral, hein? Quem não passar na prova, leva a lanterninha. Eles dizem o quê? É o egoísmo. A Terra predomina o quê? Egoísmo. O egoísmo vem da onde? Do ego. O ego é aquele que fala assim, você não podia ter falado assim comigo. Não é? Então, para a gente dominar o ego, que é uma parte de nós, não tem como, é igualzinho o instinto, quem vai controlar e educar é a consciência. Mas dizem, como a consciência, essa consciência divina, ou eu profundo, ela não discute. É como seria assim, quando o ego começa a perceber que existe a consciência, porque o ego, eles dizem que ele acha que ele é o centro de tudo, por isso que é ele que toma nossas decisões. E a maioria das decisões é o quê? Ególatra, né? É a gente primeiro. Quando ele começa a observar a consciência, essa consciência divina, através da meditação, da oração, do trabalho no bem, ele começa a perceber, é igualzinho treva e luz. Quando a luz chega, tem treva? E para a gente saber da luz, nós precisamos conhecer quais são as nossas trevas, senão nós não sabemos o que é a luz. Nós vamos continuar presos nos nossos erros, achando que nós estamos fazendo é correto. Jesus julgou alguém na terra? O que ele falava? Vai, não peque mais. Por quê? Quem julga é a nossa consciência. Ela sabe o que é correto, o que não é correto. Então nós precisamos elaborar essa consciência mais profunda. Cada um tem um despertar dessa consciência. Muitos vêm através da dor. Precisa ser pela dor? Não. Desde que Jesus chegou aqui, ele trouxe outro mecanismo para a gente despertar. Qual é? O amor. Não esse amor vulgar que a gente usa todo dia, né? Por exemplo, vulgarizou muito a palavra amor, né? Eu amo meu time de futebol. Eu amo meu carro. Eu amo... Então, não esse amor. Eles falam que é o amor ágape. E vocês querem ver uma coisa? A gente mal sabe o que é amar. A gente confunde algumas coisas de amor. Quem é casado aqui? Diga aí para nós. Você ama seu marido? Por quê? Te apertei? Não vou perguntar mais não, senão pode ter separação aqui já, gente. É assim. Não foi a boa pergunta. É assim. Por quê? Não vou perguntar. É assim, às vezes você pergunta para o casal e fala, eu amo. Porque a minha companheira, mãe do meu filho, me ajudou. Isso não é amor, isso é gratidão. Não que a gratidão é ruim. Porque amor é diferente, quer ver? Quem é mãe? Ó. Oh. Por que você ama os seus filhos? Porque ama. Tem alguma explicação? Entenderam? Não tem. Se você tirar um adjetivo por amor, não é amor. Entenderam? Então a pessoa fala assim, nossa, eu amo muito meu companheiro, nós pensamos iguais, nós fazemos as mesmas coisas. Ah, então você está amando o seu reflexo. Não é? É fácil, é egoísmo. Nossa, ela gosta do que eu gosto, eu amo também, é fácil. Isso também não é amor.
Então a gente está só para não complicar, para não ter mais separação aqui, né? Então, amor é simplesmente um sentimento. Se você der um adjetivo para ele, não é amor. Pode ser outro sentido, sentimento. Também pode ser bom, mas isso não é amor. Não é isso? Então, o desabrochar da consciência é isso. Todas as vezes que nós estivermos em trabalho do bem, nós vamos entrar em sintonia com vibrações que a gente não tem na nossa consciência, mas ela está funcionando no nosso inconsciente. E nós, aos poucos, essa vai desabrochando. Alguém assistiu o filme do Divaldo? Tem uma cena que é engraçado que ela diz assim para o Divaldo, da Joana: vai fazendo bem, nem que for por egoísmo. Lembra? Por quê? Porque no bem, mesmo ainda você está por egoísmo, as chances de você despertar, mais cedo ou mais tarde, é melhor do que no mal. Por isso que Emmanuel fala o quê? A disciplina antecede a espontaneidade. Para eu ajudar eu tenho que ser bom. Não, filho, é o contrário. Para você ser bom, você tem que ajudar. Ninguém chega aqui bom para poder ajudar. Né? Nós temos que ajudar para ser bom. É assim. Desenvolvendo-se de dentro para fora. Olha lá. A consciência é de dentro para fora e não de fora para dentro. Da mesma forma que para atingir a finalidade, a semente deve morrer para libertar o vegetal que lhe dorme em latência. A consciência rompe a obscuridade na qual se encontra no inconsciência, para conseguir a plenitude e a potencialidade de si espiritual a que se destina. O si, toda vez que a Joana fala aqui, fala que é a nossa psique. A psique é a nossa, na psicologia, emoção, sentimento, razão. Então, ela está vendo que ela está dizendo que a consciência é de dentro para fora e não de fora para dentro. Por isso que eu falei, ninguém faz raiva nós de fora para dentro. Porque a raiva já está dentro. O despertar da consciência, saindo da obscuridade, do amálgama coletivo para a individuação, é acompanhado pelo sofrimento. Qual parto que proporciona o desabrochar da vida? Porém, sob o guante ainda inevitável da dor. Então ela está falando, porque nós aqui no mundo de prova e expiação precisamos ainda passar por para a dor, para despertar. Infelizmente, não é? Não precisamos, porque Jesus já trouxe o conhecimento no outro desabrochar, que é o amor, para nós. Mas, no mundo ainda nosso, infelizmente, né, com as redes sociais hoje, as pessoas perderam a sua individuação e elas querem fazer parte de um coletivo, perdem a sua personalidade para viver a personalidade de um grupo. Joana fala muito disso. E esse livro, quando ela lançou, nem se falava sobre rede de internet. E ela já dizia sobre esse processo da massificação. Por isso que ela chama-se o amálgama coletivo. Não é? Então a gente aceita como verdade aquilo que nós dissemos no começo, que não são verdades. Não é? Ela diz que nós somos verdadeiros zumbis. E quando você se sente fora, um peixe fora d'água, você vai buscar os seus grupos. Né? Aí nas redes sociais, seguir pessoas que não têm profundidade, nada sobre espiritual, somente sobre o quê? Matéria. E ela diz assim, que ela não fala seguir, porque não existia na época, né? Você vai atrás dessas pessoas, e para aquela pessoa você não representa nada, porque ela mal te conhece. Mas se você faz o que com isso? Endeusa. Ou coloca como se ela fosse um mito. Toda vez que se evoca, ou propositadamente erra, repete experiência até corrigi-la. Isso é o quê? Prova. Você errou, filho. Nós viemos aqui na Terra errando.
Voltemos. Prova significa que você já está com conhecimento para fazer a prova. E se insiste teimosamente no desacerto, expunge-o em mecanismo de dor, sem alternativa de escolha. Expiação. Ou seja, não deu. Enquanto a gente está na prova, nós temos o quê? A escolha. Né? Você já estudou, você está pronto. E o Evangelho já está aqui há 2000 anos, então a gente pode falar que não conhecemos o Evangelho. Na verdade, nós temos dificuldade de colocar ele de dentro para fora. Porque Jesus, ele traz muitas coisas, mas diz que ele falou que não poderia falar tudo, mas que mandaria um consolador. Né? Para nós é a doutrina espírita, os espíritos estão deixando muito claro. Mas, por exemplo, ele manda perdoar 70 vezes 7, não manda? Mas ele não explica por quê. Tipo assim, confia, tenha fé em mim, que isso vai dar certo. Aí hoje, a doutrina espírita nos ajuda a entender. Por que que nós temos que perdoar, gente? Quando você... Alguém já perdoou alguém aí? Levante a mão. Vamos lá. O que você sentiu? Mas então você deu perdão para outro, mas você que sentiu alívio? Então o perdão é para quem? O perdão é para quem então? Entenderam? Se você diz que deu perdão para o outro, mas foi você que sentiu, o perdão não é para o outro. Porque se nós ficamos magoados, seja por que for, é porque o ego está ferido. Porque se você não tivesse o ego ferido, você nem precisava perdoar. Concorda? Mas se você sentiu bem, é porque o perdão era para nós e não para o outro. O outro é o que é, ele pode falar o que ele quiser. Mas eu tenho o poder de aceitar. Se for verdade, eu falo. Eu acho assim, você pode perdoar. Você tem o direito de não ter mais poder para isso. Se você quer chamar de processo do perdão, sim. Por quê? Jesus não falou para perdoar, abraçar e levar para casa. Né? Lá não está assim. Sim. Então você fala assim, eu te perdoo, mas você lá nos quintos, não. Aí também não vai adiantar, porque esse não é perdão. O perdão começa assim, se você está com dificuldade, porque perdão é o seguinte, gente, Jesus falou, gente, chega de olho por olho, dente por dente. Vocês vão ficar encarnações, um cutucando o outro até quando? Então, se você, para não entrar na sintonia do olho por olho, se naquele momento é se afastar ou fazer uma prece, que seja. Porque com o passar dos anos, encarnações, o primeiro processo é o quê? Você não devolver pedrada com pedrada. Alguém precisa cortar o ciclo. Com o passar de reencarnações futuras, claro que nós vamos encontrar, porque nós vamos ter outra consciência, esse espírito também vai estar evoluído, e você pode amá-lo. Mas perdão significa você olhar para a cicatriz e ela não doer mais. Tem uma cicatriz. Está aqui, eu não esqueço. Porque esquecer ninguém quer, que é Alzheimer, né, gente? Ninguém está querendo esquecer. Né? Mas aí, se você olha para a cicatriz e fala, eu sei, eu tenho, mas ela não me dói mais. Né? É um processo. A consciência lúcida equipa-o de instrumento que auxilia na superação da amargura, do desespero, da infelicidade em face à compreensão dos objetivos espirituais da sua existência. Por enquanto, nas faixas mais ásperas do mecanismo evolutivo, que é a dor. Por enquanto. Né? Mas ela diz que a consciência, quando nós vamos ter consciência, ou seja, hoje eu estou passando por isso, eu estou em alguma dificuldade, quando a gente tiver com uma dor, o problema não é passar pela dor, é como eu estou passando pela dor. O que isso está me ensinando e o que eu preciso aprender. Porque se eu não aprender nada, como diz lá atrás, você vai precisar retomar para aprender de novo. Reclamar não vai adiantar, né? Esse livro, que não é um livro espírita, é um livro famoso, chama O Poder do Subconsciente, é de um psicólogo e PhD, mas é interessante para a gente ver que a ciência, nós estamos falando da mesma coisa que a espiritualidade está dizendo. Ele diz assim, as mentes conscientes e subconscientes.
Aquilo que você semeia na mente subconsciente é o que vai colher no corpo e no ambiente externo. Por exemplo, nós tivemos as criações na nossa infância, mães e pais. Nós temos um tanto dessa educação que está no nosso subconsciente. E os traumas também, viu, gente? A Joana fala demais dos traumas que nós pais colocamos nos filhos. Mas é normal. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Como é que nós queremos criar seres perfeitos se nós não somos perfeitos? Então nós criamos muito trauma mesmo sem consciência. Então, aquilo que a gente coloca no nosso inconsciente lá na infância, aquilo vai reverberar um dia no processo externo. A mente subconsciente, ela é onisciente. Conhece as respostas a todas as perguntas. Não obstante, ela não sabe que sabe. Não argumenta com você nem refuta. E não diz, você não deve gravar em mim sugestões desse tipo. A consciência não faz isso, ela não dialoga. Diz que na meditação profunda, quem consegue atingir ela tem uma frequência que eu não me lembro agora, que nessa frequência, você encontra a resposta para tudo aquilo que você está buscando. Talvez seja essa que ele está dizendo, da gente buscar no nosso inconsciente as respostas. Eu não sei, porque eu nunca consegui atingir essa meditação ainda. Mas estou treinando, né? Portanto, eu lhe digo, tudo que vocês pedirem em oração, isso é de Jesus, no Evangelho, creiam que já receberam e assim lhes sucederá. Olha que interessante que ele fala isso. Porque ele diz assim, tudo que pedirem, o verbo pedir está no presente. Creiam que já receberam. O verbo receberam está no passado. E assim lhe sucederá. Futuro. Ué. Ô, gente, eu fiz um pedido, mas por quê? Quando eu estou orando, eu estou gravando aonde? No inconsciente. Você já pediu, o inconsciente gravou. E ali, no futuro, por quê? Lembra da onda mental? Você gravou, você vai ficar pensando naquilo, e aquilo vai reverberar e vai trazer de volta para você. Só que, cuidado, o que nós pedimos. Lembra daquela passagem também que Jesus fala, pedir, receberá. Bater, vos abrirá a porta. Cuidado, o que nós pedimos. Mesmo que seja inconsciente. Porque isso vai reverberar. Você pediu, a tua mente já gravou, e ela vai continuar te induzindo a esse pensamento, e você às vezes vai atrair coisas que você não quer. Esse livro é o mesmo ainda, só que agora ela chama lá, olha, computação cerebral. O ser subconsciente. Esse livro é da Joana. Assim sendo, quem deseja a paz e anele pela saúde, pelo equilíbrio e pelo sucesso, não cesse de auto-induzir-se, cultivando os pensamentos vitalizadores das aspirações, até anular aquelas que se encontram nos arquivos do subconsciente. Então, se você tem uma ideia fixa, pessimista, agora você vai ter que anulá-la. Como? Fazendo uma programação nova. Como? Não sei. A Joana fala que tem muitos. Por exemplo, terapia é uma? É. Quem gosta de arte, pintar, também é. Porque nesse momento você está agora. Abraçar a árvore, tem gente que também. Então, não tem uma receita. Oração, também. Caridade, também. Então, não existe uma. Existe, talvez, centenas. Mas porque é o seguinte, para a gente viciar nosso pensamento ruim, o vício nós levamos anos para fazer isso, não foi? Nós somos insistentes em colocar esses hábitos ruins. Igualzinho fumar. Para viciar em fumar, você tem que fumar um tanto de vezes.
E agora você vai ter que fazer com a mesma força que você usou o pensamento negativo, você vai ter que usar para o positivo. Não foi assim que Paulo fez? Paulo de Tarso? Ele era, ó, ferrenho perseguidor dos cristãos, não era? Duro. Quando ele descobriu que aquilo não era o que ele pensava, ele só virou a chave. A mesma força que ele tinha para perseguir, agora ele tinha para quê? Para divulgar o cristianismo. Ele só estava equivocado. A força ele usou a mesma. Então, se nós usamos forças para viciar o nosso pensamento, agora nós vamos trabalhar para mudá-la. Como? Cada um busca as soluções, que tem bastante. O que a gente não pode é um ditado que diz assim: loucura é a gente continuar fazendo a mesma coisa achando que o efeito vai ser diferente. Não vai. Se os seus pensamentos são assim, você vai continuar recebendo a mesma coisa que você está pensando. É da lei. O ser consciente, olha lá, reciclagem do subconsciente. Retirar o entulho psíquico torna-se fundamental para uma existência saudável. A renovação psíquica e emocional deve ser uma atividade constante e natural, qual ocorre na área dos fenômenos e necessidades fisiológicas, como a alimentação, o repouso, a higiene, a reprodução, em que o automatismo subconsciente são acionados e atendidos. Ela está dizendo, você está com fome, teu subconsciente fala, está na hora de comer. Só que nós temos, hoje com a internet então, 90% de WhatsApp, gente, é o quê? Lixo, não é? Então, ela aumentou. Por isso que a ansiedade aumentou. Tudo aumentou. Depressão aumentou, não é? Então, para a gente, ela está falando assim, todo mundo aqui toma banho? Não, deveria, pelo menos, né? A gente chega em casa, não vou perguntar também não, porque vai ficar café. Automaticamente, todo mundo chega em casa, vai tomar um banho, vai. Por quê? Fala, pô, tô suado, vou tirar. Mas quando a gente volta para casa, nós voltamos com vibrações negativas conosco. E quase ninguém lembra de fazer uma higiene vibracional. Só lembra na hora de dormir e na hora de acordar. E assim mesmo vai Pai Nosso até no meio, que o outro já pagou. Aí a oração não sai nem no teto. Aí eu falo assim, já que todo mundo toma banho, aí pode fazer um exercício assim. Já que você vai tomar banho todo dia, quando você estiver debaixo de chuveiro, que a água é uma coisa, é uma vibração boa, lembra de fazer uma oração para você melhorar a tua vibração que você está levando para dentro de casa. Não tem gente que tem hábito de tirar o sapato para entrar em casa? Tem, porque está sujo. Mas as vibrações pesadas a gente leva para dentro e nem lembra dela. Não é isso? Por quê? Porque nós estamos centenas de pessoas. Às vezes a gente volta para casa com vibrações que vêm da gente. Pensamentos que vêm da gente. Na programação da mente, saturando o subconsciente de forças positivas, de legados idealistas, de esperanças factíveis de ser conseguidas, porque não adianta falar assim, eu vou sair daqui igual Jesus. Não vai, né? Então nós temos que ter forças dentro do que for factível, aquilo que a gente pode conseguir. Da luz do amor, do perdão, do bem, todos os resíduos do negativismo, de depreciação, de antagonismo, devem ser eliminados. Sem saudades, iniciando-se um novo ciclo de experiência e equilíbrio. Ou seja, é treino para que a nossa mente comece a rodar em outra frequência. Do livro da Joana também chama Livro Momentos de Saúde e Consciência. Consciência e hábitos. A repetição dos hábitos gera hábitos e esses tornam-se memórias, que passam a funcionar automaticamente. Se eleges hábitos mentais de discernimento para o correto, agirás com segurança, e essas memórias funcionarão automaticamente, amadurecendo-te intelectivamente e afetivamente, com este comportamento, oferecendo-te consciência de ti mesmo, identificação com o teu eu profundo. Então, hábito gera hábito. Então, cuidado com qual hábito você vai eleger. Porque nós já temos um tanto de hábito ruim, né?
a conquista de si mesmo. Todo aquele que busca a posse, o ter e reter, permanece vazio de sentimento. E porque nada é, enche de artefatos e coisas brilhantes, porém mortas, prosseguindo cheio de espaços e abarrotados de preocupações afligentes. Ou seja, nós confundimos, nós falamos assim, o egoísmo nosso é tanto que a gente fala assim, o meu carro, meu filho, meu marido, minha mulher, tudo é meu, meu. E essa é outra mentira que contaram para nós. Porque nada é meu. A casa também não é sua, é só um empréstimo. O corpo também não é nosso, ele é só um empréstimo. Temos que cuidar? Temos. Mas nós somos só usufrutuários disso. Oi? A sogra? Aí é prova de expiação. Pode ser. Mentira, eu nem conheço a sogra, gente boa. Então, vamos lá que está acabando o tempo. Todo o esforço, portanto, para ter preservado a mente da divasão de ideias portadoras de energias desequilibrantes, torna-se psicoterapia preventiva responsável pela vida sã. Então, todo esforço. Está com um pensamento ruim? Pega um livro. Um livro quem gosta de ler. Não tem um livro, então põe uma música que você gosta. Mas aí vamos botar uma música numa frequência boa, né, gente? O funk aí não dá, porque a vibração é... Então põe a música lá, que você é mais suave, né? Porque a vibração precisa... Ou seja, nós temos que fazer o esforço para sair daquela sintonia que nós continuamos. Senão nós vamos continuando com a mesma coisa. Toda fixação indevida nos processos mentais e emocionais em torno de pessoas, fatos e coisas, converte-se em estado perturbador do comportamento, empurrando o indivíduo para os transtornos de ordem neurótica, assim como psicótica. Obsessão. A obsessão não é só do espírito, você pode estar obsediado por coisas, né? Você tem obsessão por aquilo, obsessão pelo dinheiro, né? Obsessão é uma ideia fixa. Deixando de conduzir pelas manifestações primitivas habituais, repete-se sem resultados positivos os labores que mantêm o ser no estágio em que se encontram, sem o valor moral para alcançar novos patamares do processo da evolução. O novo hábito se irá implantando lentamente no subconsciente até tornar-se parte integrante do comportamento. Pensar bem ou mal é uma questão de hábito. Toda vez que ocorrer um pensamento servil, doentio, perverso, malicioso, injusto, de imediato substituí-lo por um digno, saudável, amoroso, confiante, justo, sustentando com a onda de radiação do desejo que assim seja realizado. Vou passar isso aqui que não vai dar tempo para nós acabarmos. E para terminar, olha o que diz o Lao Tzu. Não conheço, mas é muito bonito o que ele disse. Olha lá. Vigie seus pensamentos. Eles se tornam palavras. Vigie suas palavras, eles se tornam ações. Vigie suas ações, eles se tornam hábitos. Vigie seus hábitos, eles se tornam seu caráter. Vigie seu caráter, ele se torna seu destino. Tudo inicia pelo pensamento. E para terminar, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. Que esse é o objetivo da nossa reencarnação, despertar a nossa consciência. Sairmos do mundo de prova e expiação para buscar um mundo de regeneração. Esse mundo começa dentro, através do princípio pequeno de pensamento. Mudança de pensamento, mudança de hábito. Ok? Nosso tempo acabou. Então, agradeço a vocês, boa noite a todos, bom final de semana. Obrigada, Carlos. Eu que agradeço. Fácil. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, ponha ternura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz, na vida que me agasalha. Encha meus olhos de luz e minhas mãos de trabalho.
Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-nos em teu coração, que é de paz e amor sem fim. Que assim seja.